Nem toda pessoa que parece enviada para você veio para ficar. Algumas aparecem só para acordar uma parte sua que estava dormindo. Outras chegam para revelar uma ferida que você chamava de amor. E talvez seja por isso que essa pessoa ainda parece impossível de esquecer. Não porque ela era perfeita, mas porque ela tocou algo em você que ainda não estava resolvido. Algumas pessoas não simplesmente aparecem na sua vida. Elas interrompem sua rotina, interrompem sua paz e interrompem a forma como você enxergava a si mesmo. E o mais estranho é que muitas vezes elas chegam exatamente quando algo dentro de você já estava prestes a mudar. Você não sabe explicar. Pode ter sido uma conversa comum, um olhar diferente, uma coincidência estranha, ou aquela sensação absurda de reconhecimento imediato. Como se alguma parte sua dissesse: eu conheço isso, mesmo sem saber de onde. E então nasce uma pergunta difícil de ignorar. Por que essa pessoa apareceu justamente agora? Não antes, não depois, agora. Quando você estava mais vulnerável, mais fechado, mais cansado, ou mais perdido. Ou talvez quando você já não acreditava mais que alguém poderia mexer tanto com você. E por isso a sensação vem forte. Não foi acaso. Mas aqui começa o perigo. Porque nem tudo que parece destino é realmente destino. Existe uma verdade que quase ninguém quer encarar. Às vezes uma pessoa parece enviada não porque ela veio completar sua vida, mas porque veio mostrar o que ainda estava incompleto dentro de você. Algumas pessoas vêm para despertar, outras vêm para quebrar uma ilusão, outras vêm para mostrar que você estava esperando ser salvo, mesmo fingindo que estava bem sozinho. E é por isso que certos encontros mexem tanto. Eles não tocam só o presente, tocam algo antigo, algo que você talvez tenha aprendido a esconder. Carl Jung enxergava a vida interior humana como um território profundo. Para Jung, nem tudo que sentimos por alguém nasce apenas dessa pessoa. Às vezes, o outro vira uma tela, um espelho, um símbolo, uma porta para partes nossas que estavam escondidas. E quando alguém toca essas partes, a mente tenta explicar com palavras grandes. Destino, sinal, conexão, alma. Acaso impossível? Mas talvez a pergunta certa não seja: essa pessoa foi enviada para mim? Talvez a pergunta certa seja: o que essa pessoa veio revelar em mim? Porque existem pessoas que não chegam para preencher um vazio. Chegam para mostrar que o vazio existia. Existem pessoas que não chegam para salvar você. Chegam para mostrar onde você ainda esperava ser salvo. Existem conexões que não aparecem para trazer paz imediatamente. Aparecem para revelar a guerra que você vinha carregando em silêncio. E talvez isso explique por que algumas pessoas mexem tanto. Elas não acordam apenas amor. Elas acordam memória, medo, desejo, carência, esperança e partes suas que você não sabia mais como acessar. E talvez seja por isso que você não consegue simplesmente esquecer. Porque você não está tentando esquecer só uma pessoa. Você está tentando esquecer o que ela despertou em você. E isso é muito mais difícil. Porque quando alguém desperta algo profundo, essa pessoa passa a parecer maior do que realmente é. Ela parece única, parece diferente, parece impossível de substituir. Mas talvez não seja a pessoa que é impossível de soltar. Talvez seja a sensação. Pensa com sinceridade. Essa pessoa apareceu e trouxe apenas felicidade? Ou também trouxe ansiedade? Trouxe clareza? Ou também trouxe confusão? Te aproximou de quem você é? Ou fez você começar a agir de formas que nem reconhecia? Porque existe uma diferença entre uma pessoa que desperta amor e uma pessoa que desperta uma ferida antiga. No começo, as duas coisas parecem iguais. As duas aceleram o coração, ocupam a mente e fazem você pensar mais do que deveria. Mas uma traz presença, a outra traz urgência. Amor não precisa transformar sua paz em espera. Amor não precisa fazer você se abandonar para ser escolhido. Amor não precisa parecer uma prova o tempo todo. Mas a ferida faz isso. A ferida transforma silêncio em rejeição, distância em abandono,
demora em desespero e ausência em sinal de que você não é suficiente. Então, quando uma pessoa aparece e ativa tudo isso, ela parece enviada. Mas talvez ela tenha sido enviada por outro motivo. Não para ficar, mas para mostrar exatamente onde você ainda se perde. Talvez essa pessoa tenha aparecido para revelar seu padrão. A forma como você se apega, a forma como você idealiza, a forma como você transforma migalhas em esperança, a forma como você chama ansiedade de conexão, a forma como você espera sinais de quem não entrega presença. E quando isso fica claro, dói, porque você percebe que talvez o problema nunca tenha sido apenas aquela pessoa. Talvez aquela pessoa só tenha iluminado uma parte sua que você evitava olhar. Jung chamaria parte disso de projeção. Quando você coloca no outro algo que também vive dentro de você, você vê naquela pessoa a calma que queria ter, a segurança que ainda não construiu, a validação que ainda procura, o amor que acha que falta e a força que esqueceu que também existe em você. E então a pessoa parece especial demais. Mas talvez ela só esteja carregando um significado que você colocou nela. Não porque ela pediu, mas porque você precisava acreditar em algo. E aqui vem uma verdade difícil. Às vezes você não sente falta da pessoa. Você sente falta da versão de você que existia quando ela estava por perto. A versão que acreditava, que esperava, que se sentia viva, que imaginava um futuro e que achava que finalmente algo diferente estava acontecendo. E quando essa pessoa vai embora, não vai só ela. Vai junto a história que você criou. Vai junto o futuro que você imaginou. Vai junto a sensação de que aquilo tinha um sentido maior. Mas isso não significa que foi inútil. Talvez não tenha sido acaso, mas também não precisa ser romance. Talvez tenha sido consciência. Talvez tenha sido ruptura. Talvez tenha sido espelho. Talvez tenha sido o começo de uma mudança que você não teria coragem de iniciar sozinho. Porque algumas pessoas chegam como resposta, mas depois você descobre que elas eram pergunta. Pergunta sobre o seu valor, sobre seus padrões, sobre suas feridas e sobre o que você aceita quando tem medo de perder alguém. Talvez a pergunta nunca tenha sido: essa pessoa era pra mim? Talvez a pergunta real seja: quem eu me tornei quando tentei não perder essa pessoa? Você se aproximou de si ou se afastou? Ficou mais leve ou mais ansioso? Se reconheceu mais ou começou a se abandonar aos poucos? Porque uma conexão verdadeira não deveria apagar você. Ela deveria revelar você. E se para manter alguém você precisa se perder, talvez essa pessoa não fosse destino, talvez fosse lição. Então, o que fazer quando alguém parece ter sido enviado para você? Primeiro, pare de tentar definir rápido demais. Não chame tudo de destino, não chame tudo de amor, não chame toda intensidade de sinal. Respire, observe, pergunte: o que essa pessoa despertou em mim? O que ela mostrou que eu ainda preciso curar? Que parte minha eu coloquei nas mãos dela? Que vazio eu esperava que ela preenchesse? Essa pergunta devolve você para o centro, porque enquanto você coloca toda a sua resposta na pessoa, você fica preso. Preso esperando mensagem, esperando volta, tentando entender o comportamento dela, buscando sinal em silêncio e tentando provar que aquilo foi especial. Mas quando você volta a pergunta para si, algo muda. Você começa a perceber que aquela pessoa pode ter sido importante, sem precisar ser permanente. Pode ter sido marcante, sem precisar voltar. Pode ter sido profunda, sem precisar destruir você. Algumas pessoas realmente parecem enviadas, mas nem sempre para cumprir o papel que você imaginou. Algumas são enviadas para abrir seus olhos, outras para fechar ciclos, outras para mostrar onde você ainda se abandona, outras para revelar que você estava procurando no outro algo que precisava reconstruir em si. E quando você entende isso, a dor muda de lugar. Ela deixa de ser apenas saudade e começa a virar consciência. Talvez essa pessoa tenha sido um sinal, mas não necessariamente o sinal de que vocês deveriam ficar juntos. Talvez tenha sido o sinal de que você precisava voltar para si, de que precisava parar de confundir intensidade com amor, de que precisava parar de chamar ansiedade de conexão.
de que precisava olhar para a parte sua que ainda mendiga presença onde deveria existir reciprocidade, porque certas pessoas não aparecem para completar a sua história. Elas aparecem para revelar onde sua história precisa mudar. Então, se alguém apareceu na sua vida e mexeu com tudo, talvez não tenha sido acaso, mas também talvez não tenha sido destino do jeito que você pensou. Talvez tenha sido um espelho, um chamado, uma ruptura, uma chance de enxergar aquilo que você vinha evitando. E talvez a verdadeira pergunta não seja: por que essa pessoa apareceu? Mas sim: o que eu preciso finalmente enxergar depois dela? Se esse vídeo fez sentido, comenta. Era um espelho. E se essa reflexão tocou alguma coisa em você, deixa o like no vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também estão tentando entender por que alguém marcou tanto a vida delas. Se inscreve no canal porque aqui a gente fala sobre apego, ausência, amor, feridas emocionais e o caminho de volta para si. E no próximo vídeo eu vou te mostrar algo ainda mais perigoso. Como saber se aquilo era destino ou apenas uma fantasia criada pela sua ferida.